Bom, voltando com o meu canal Apaixonada por Livros. Eu sei, depois de muito tempo, mas enfim. E para essa volta, para esse vídeo de retorno do canal, eu vou propor um quadro, uma forma meio diferente de levar o canal adiante. Que seria no sentido mais de conversa, um sentido mais próximo com vocês, para que a gente se sinta mais tranquilo, mais aconchegado, como se fosse realmente uma conversa a respeito. Então sim, em determinado momento desse vídeo vai ter spoiler a respeito dos livros, mas eu vou avisar a partir do momento que tenha spoilers. E aí, quem não se sentir seguro, quem não gosta de spoilers, quem ainda não tenha lido o livro, pode parar o vídeo e voltar após ter lido, tá bem? Então, para o vídeo de hoje, nós vamos falar sobre uma leitura que, sinceramente, ficou encalhado na minha estante por muito tempo. Eu ganhei esse livro em 2016 e eu fui ler ele só agora, em 2020, e por motivos da quarentena que todo mundo sabe. É um escritor nacional e eu acho que isso levou um pouco a minha demora na leitura do livro em questão, justamente pelo fato dele ser nacional. Querendo ou não, a maioria de nós temos esse receio de livros nacionais, se não for um livro clássico, tipo Machado de Assis, ou, enfim, outros escritores, a gente se sente um pouco assim de ler. Eu já tinha lido um livro nacional, inclusive tem resenha aqui no canal, eu vou deixar no card, que foi A Batalha do Apocalipse. Mas desde então eu não tinha mais me aventurado em livros de ficção que fosse nacional. Mas eu resolvi desencalhar esse livro da minha estante e é sobre ele que eu vou falar com vocês, que é Supernova, O Encantador de Flechas, que é um livro, uma série, né? São 2 livros. Esse aqui é o primeiro, do Renan Carvalho. E é uma história muito interessante, porque era algo que eu não estava esperando. Ele junta um pouco de fantasia, ficção e, ao meu ver, junta um pouquinho de distopia, porque é uma cidade, pelo que eu entendi, futura, de um mundo futuresco. Eu não sei dizer se é pós-apocalipse ou coisa do tipo, mas eu achei que é um pouco distópico, assim. Então, Supernova vai tratar sobre a cidade de Assigan, que é uma cidade do futuro, onde a magia, qualquer ato relacionado à magia foi proibido pelo rei e qualquer um que fosse visto que estava praticando magia era morto ou até mesmo era morto, porque estava totalmente proibida a questão da magia. Mas não era só isso que era proibido em Assigan. Assigan, ela estava totalmente retirada do resto do mundo. Então, temos Assigan, a cidade do nosso personagem principal, que é o Liran, ou Leran, como preferirem. Eu chamo de Liran, que é esse menino aqui. E ela está totalmente reclusa do resto do mundo. Então, Assigan ele tem uma cidade, e tem um muro ao redor de toda a cidade que impede que as pessoas saiam daquela cidade para conhecer as outras. Então, o mundo é todo ali em Assigan. A história do livro se passa totalmente em Assigan, onde é governada por um rei que proíbe o uso da magia ou de qualquer outra coisa mais tecnológica. Assigan é uma cidade parada no tempo, vamos dizer assim, totalmente governada por esse rei que é
podemos chamar um ditador extremo, um ditador... Bom, toda ditadura é extrema, obviamente. Vocês entenderam, ele é um ditador e ele proíbe qualquer outra coisa que não seja de Assigan. E em Assigan há os comerciantes, né, os donos de lojas, fábricas e tal. E até um tempo antes eles podiam sair de Assigan e frequentar outras cidades para buscar suas mercadorias, até que esse rei proibiu tudo, justamente por causa da magia, porque em outros lugares fora de Assigan a magia ela é liberada. Então, tipo, você pode praticar magia, você pode ser um praticante da magia, não em Assigan não pode. E ninguém sabe por que ele fez isso. Na verdade, tem as pessoas que sabem, mas a gente fica descobrindo mais pra frente, né? E daí, então, nós temos o nosso personagem principal, que é o Liram. E ele é um estudante do ensino médio, mas ele não concorda com o que é ensinado ali. Ele fica se perguntando por que tem que ser assim, por que tem que ser assim, eu quero dizer, é que assim, as pessoas que estão, elas passam pela sua fase ali de criança, adolescente, estudando, o que é passado na escola, o que não se relaciona à magia nem nada. E quando se formam, elas são obrigadas a escolher alguma coisa para fazer na sociedade. Então, tipo, você pode ir pro exército, só que se você vai pro exército, você não tem mais contato com ninguém dos seus outros familiares. Porque o exército, ele é feito justamente para treinar pessoas com o intuito de caçar os magos, os que praticam magia de forma escondida, já que é proibida, não é mesmo? E o Liram, ele não concorda com isso, ele acha isso muito estranho. Ele acha estranho também a forma que as coisas são ensinadas para eles nas escolas. Ele acha tudo aquilo muito simplificado, muito diferente. Ele sente que aquilo não é real. O Liram teve o seu pai morto, inclusive. A família desde então sempre suspeitou que o pai dele tinha sido morto pelo exército por causa que o pai dele participava da revolução dos comerciantes, né? Que os comerciantes tinham uma revolução justamente para que as portas de Assigan pudessem ser abertas novamente. E aí o Liram, né? Ele tem o avô dele e esse avô ensina para ele magia. Nos momentos vagos, o avô ensina magia pro Liram, né? Escondido, obviamente, se alguém descobre, eles estão ferrados, eles vão ser mortos pelo exército, né? Só que além disso, o Liram, ele acaba descobrindo, isso não é spoiler, porque tá logo no início do livro. O Liram acaba descobrindo... Tá no livro não, tá na sinopse. O Liram acaba descobrindo que tudo aquilo de tipo magia proibida, fechões portados, vai muito além. Portões fechados, vai muito além do que ele imaginava. Ele descobre que não é só o exército que combate a magia que o povo diz que é ruim, que foi colocado para o povo que era uma magia ruim, mas também os silenciadores, que são essas pessoas aqui, ó. Eles têm um poder tão forte, um mecanismo tão forte, que quando eles fazem assim, ó, com o dedo, traz um silêncio profundo, ninguém mais consegue falar, ninguém mais consegue ouvir, e isso paralisa os magos. E então torna os magos fracos para que possam ser mortos. Isso tudo o Liram descobre logo no início. Agora, o que eu vou falar a partir de agora vai ser spoiler. Então, se você ainda não leu o livro e se você não quer saber de spoiler, pode parar o vídeo e pode sair e assistir outro vídeo do canal ou outro canal do seu gosto. O Liram, então, como eu falei, ele estuda magia com o avô. Essa magia não é a magia que a gente é acostumado, tipo em Harry Potter e tal. É muito diferente porque ela é basicamente a ciência. Ela é uma magia que envolve a ciência. E nesse mundo que o Renan Carvalho criou, a ciência é proibida. Então o Liram descobre, a gente vai descobrir no decorrer do livro, que essa magia, ela é basicamente ciência. Não a ciência que a gente é acostumado aqui no nosso dia a dia, mas a ciência.
E o Liran, em determinado momento, ele vai presenciar com o avô dele a morte de um dos rebeldes, que são os praticantes de magia, né? Ele vai presenciar isso. E presenciando isso, ele vai ficar cada vez mais incluso nessa questão da revolução, né? Bom, você que continua no vídeo já deve ter lido, sabe disso. Mas é falando nisso que eu quero dizer uma coisa. A minha impressão, lendo esse livro, é que é um livro que traz muitas coisas, né? Além de ser uma terra de fantasia, ser uma terra que não existe, né? Eu acho interessante, porque o livro trata muito essa questão de confiança, de até que ponto você vai para defender uma causa que você acredita. Tipo, aqui na questão do Liran, ele é um rebelde, mas a gente descobre que os rebeldes, eles também não eram pessoas que tinham uma causa limpa, não é mesmo? O líder, um dos grandes líderes deles, ele era uma pessoa que estava usando os magos para conseguir o que ele queria, né? Que é a questão da irmã dele, que era estrela e tudo mais, não é mesmo? Então, tipo, a gente descobre aqui que ambos os lados, tanto dos silenciadores, o lado do governo, quanto dos rebeldes, estavam interligados e estavam sendo usados sem nem mesmo desconfiar disso. E eu acho que um outro ponto interessante também é a questão da Judra, né? A Judra, ela foi um personagem muito importante no livro. É uma silenciadora, ela cometeu muitas coisas, assim, atrocidades mesmo, que a gente não... eu pelo menos não gostei de ver, mas ao mesmo tempo eu achei ela uma pessoa muito importante, porque é graças a ela, é graças a Judra, que a gente consegue chegar à conclusão final da primeira parte, não é mesmo? É a Judra que descobre a questão da estrela, a questão de que tem alguma coisa errada com a rainha, que o que a rainha tá fazendo tem alguma coisa errada, né? É a Judra que descobre isso. E eu basicamente fui pega de surpresa porque eu jamais esperava que isso ia acontecer, essa grande reviravolta na história, né? De que ambos os lados tinham suas falhas, nenhum dos dois lados eram 100% bons. Então, claro que, tipo, o avô do Liran e os outros líderes, eles não sabiam disso. Só que o atual líder que tirou o outro do poder, ele era totalmente, usava e tudo aquilo estava no plano dele e tal, né? A questão de criar o movimento, né, da revolta dos comerciantes, era tudo um plano dele para conseguir ganhar o poder, tomar o poder de tudo. E isso é interessante. Eu achei muito interessante. Outra coisa que me surpreendeu muito foi a questão da Luana, né? A irmã do Liran, que é nos revelado que ela tem um grande poder, né? Um poder muito poderoso. Um poder muito poderoso é bom. Um grande poder. E eu não estava esperando que esse grande poder fosse justamente o foco de tudo, né? Da revolta do governo contra os rebeldes e dos rebeldes contra o governo. E no fim das contas, o Liran, ele se torna um personagem principal no livro, do início ao fim, ele é o protagonista, mas no fim das contas, quem se torna protagonista, quem se torna o principal de toda a história do livro é justamente a Luana. Porque ela é a estrela, ela é a rainha, né? Mas é toda aquela revolta, toda aquela guerra entre comerciantes contra o governo se deu justamente por causa do nascimento da Luana. Isso eu achei que foi uma pegada muito legal do escritor, porque a gente realmente não espera que isso aconteça. Eu não sei vocês, mas eu não esperava, eu fui pega totalmente de surpresa. Aí isso nos faz nos encaminhar ao fim do livro, onde o Liran finalmente consegue fugir de Astigan com a Luana para proteger ela. Foi muito inesperado, eu jamais pensei que pudesse ser isso e tal. Até porque
O nome do livro é O Encantador de Flechas. Eu jamais ia imaginar que, sei lá, quando eu vi o Liran encantando as flechas, eu pensei, né, tipo, engana bastante. Outro ponto, agora eu vou falar dos pontos negativos. Eu não gostei do final que foi dado pra Judra. Porque eu adorei o personagem da Judra, como eu já falei aqui, achei que ela foi muito importante, apesar de todas as atrocidades que ela cometeu, que fica bem claro aqui que ela tem aquele monstro dentro dela, que ela é uma assassina. Só que isso é um ponto de que ela é, beleza, mas os rebeldes também são. Quantos silenciadores eles já mataram a sangue frio para causa deles? Da mesma forma que a Judra matou muitos rebeldes para causa dela. E não é culpa de nenhum dos dois lados, eles foram colocados, levados a cometer tais atos para que duas pessoas conseguissem o que queriam. Isso faz a gente ficar pensando, né? Então, até que ponto que a Judra era uma personagem cruel? Não, ela era, mas tinha motivos para ela ser assim. Ela estava repensando o que ela estava fazendo da vida dela e aí ela morreu. Ela morreu e eu achei que ela era uma personagem. Eu acho, na minha opinião, que a Judra é uma personagem importante demais. E eu achei que o destino dela tinha que ser outro. O destino dela tinha que ser totalmente outro. Mas tudo bem, né? O escritor achou que a Judra não ia mais. Bom, também não sei porque eu não li o 2. Então, se você já leu o 2 e por um acaso a Judra não morreu, me perdoe. Não me conte, porque eu não quero nenhum spoiler. Mas até o momento fica claro que a Judra morreu, né? Que a rainha acabou com ela. O que eu achei totalmente errado, eu queria ver essa evolução da Judra, sabe? Eu queria que ela tivesse conseguido fugir com o Liran e com a Luana para dar prosseguimento à questão dela, né? Porque ela estava começando a perceber que ela teria uma outra forma de viver, né? Quem sabe parar de assassinar as pessoas, isso seria muito legal. Mas tudo bem. Fora essa questão, eu acho que é um livro incrível. Me surpreendeu totalmente, do início ao fim. Eu não esperava que eu fosse gostar tanto assim dessa leitura. Eu fiz um monte de marcações, porque foi muito legal os pontos colocados aqui. Eu acho que é uma leitura que vai muito além da ficção, porque também faz a gente pensar um pouco nas nossas atitudes, no que a gente é capaz de fazer para conseguir chegar ao nosso objetivo. E então eu achei um livro muito bom, eu adorei. É uma leitura assim que eu só posso dizer leiam. Leiam que vocês não vão se arrepender, porque a escrita é muito fluida, não é letras muito pequenas. Isso sem contar que tenho que falar da edição das novas páginas, né, que foi editada aqui, que é a editora, né, que é uma edição maravilhosa. Olha essa capa, olha essas imagens, deixa eu achar uma aqui para mostrar para vocês. Eu achei essas imagens belíssimas. Eu vou mostrar a minha preferida de todas, né? Porque eu tenho, sim, uma imagem preferida. Que é essa aqui. Opa! Que é quando o Liran conhece a Judra, né? Ele não fazia nem ideia do que a Judra era. Mas ele conhece ela e eu acho muito bonito. Eu fiquei imaginando esse lugar à luz do pôr do sol, sabe? Achei muito romântico. Eu achei perfeito. E eu achei que a ilustração ficou perfeita, ficou belíssima. A edição inteira tá belíssima. O próximo livro é Supernova, A Estrela dos Mortos, né? Eu não vejo a hora de ler. Eu acredito que vai tratar muito mais sobre essa questão da estrela, onde a gente vai poder entender melhor essa questão da estrela e tudo mais. E também talvez a gente consiga entender um pouco melhor, talvez o escritor traga melhor a questão do farol, né? Porque aquilo ficou bem aberto, né? Que o farol, vocês sabem, né? O farol é o colar que o avô do Liran deu, que brilha, né? Quando né, com a estrela ali. Enfim, é um farol que deveria ficar com a estrela nesse caso é a Luana, né? Eu acho que talvez no próximo livro eles tragam melhor essa questão. Acharia muito, muito legal. Bom, então acho que é isso, gente. Já ficou o vídeo muito maior do que eu esperava.
Mas é isso, mais ou menos, o que eu quero dizer a respeito dos novos vídeos do canal. A maioria vai ser assim, uma conversação, onde no início eu vou falar o resumo da história, básico para quem não viu, e depois eu vou falar tudo o que eu achei, vai ter spoilers e tudo mais, e mais nesse estilo amigável de conversação com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Por favor, se inscreva no canal, dá o joinha, assina o sininho de notificação, que isso vai me ajudar muito. E é isso aí. Muito obrigada por estarem até aqui. Um beijo e até o próximo Apaixonada por Livros. Tchau!